acontece aqui? A vida de Samuel, naquele momento, Deus levantou Samuel para quê? Para que o povo se mantivesse na presença do Senhor. Então, Israel aqui, queridos, tem um líder, tá? Que é ungido por Deus, escolhido por ele, até que venha o rei que Deus preparou. A vontade perfeita de Deus era manter Samuel aonde? Manter ele no comando, tá? Deus era o rei desse povo. Deus é quem abençoava e dava vitória, através do seu líder, o seu ungido, que era Samuel. Mas aí o tempo passou, queridos. E a gente vê o quê? Vamos para o capítulo 8. Vamos lá. O capítulo 8 diz assim os versos, a partir do verso 4. Diz a palavra no versículo 1 que Samuel envelheceu. Ok? Então, olha aqui o versículo 4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Olha aqui. E disseram: Veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Ao versículo 6. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. O que está acontecendo aqui, queridos? Os líderes das tribos, suas tribos tinham seus líderes, ok? Os líderes das tribos começaram a pedir um rei para Samuel. Falou: Samuel está velho, os filhos dele são corruptos, tá? Os filhos dele são interesseiros, é verdade. Os filhos de Samuel não tinham o coração no Senhor, isso é fato. E Samuel vai morrer. O que pensaram esses líderes? E nós não vamos ter ninguém aqui na liderança. Na verdade, o que esses líderes anciãos não estavam percebendo? Eles não estavam olhando para o Senhor. Eles não estavam observando que o líder deles era Deus, que quem ia levantar outra liderança depois de Samuel seria Deus. E que Samuel, embora tivesse já com idade, eles não sabiam quando Samuel ia morrer. Eles não tinham noção disso. O povo, então, queridos, desejava um rei humano, ok? Para que eles, o quê? Tivessem um rei como as nações pagãs. Eles queriam ser iguais às nações pagãs, as nações que lutavam contra eles. Eles queriam se amoldar ao mundo e não permanecer sob a liderança de Deus, sabendo que Deus ia dar um rei a eles no tempo certo. A vontade de Deus, então, queridos, não era essa. Tanto que isso não agradou a Samuel. E também não agradou a Deus. E ele faz o quê? Ele vai lá e ele ora a Deus. E a gente vê o quê? Que Deus dá uma palavra. Versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. Isso é Deus falando. E a outros Deus serviu, assim também o faz a ti. Olha o versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus está falando o seguinte para Samuel: olha, Samuel, atende a voz do povo, porque não foi a você que o povo rejeitou pedindo esse rei humano. O povo está rejeitando a mim. É isso que Deus está falando. Atende, só que é o seguinte, mostra para eles o que esse rei vai fazer. Eu não vou ler, queridos, mas se vocês lerem aí, do versículo 9 até o versículo 18, vocês vão ver tudo que Deus fala em relação a esse rei que eles estão pedindo fora de hora. E aí a gente vê nos versículos 19 e 20 o seguinte, olha, vamos lá para o 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel, porque ali Deus está o quê? Falando, não é hora de um rei, não pede um rei agora. Mas o povo não atendeu. Olha o que diz o povo, não. O povo fala o quê para Deus? Não. Mas teremos um rei sobre nós. Versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos
e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O povo não quis saber do que Deus queria. O povo queria a vontade deles, um rei naquela hora, naquele momento. Eles queriam ser como as outras nações. É o mesmo que dizer assim, ó, não queremos que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Nós queremos ser igual a todo mundo. É isso que o povo está falando. Queremos ter o sucesso das nações pagãs. Queridos, nós somos chamados, assim como aquele povo, para ser santo, para ser separado. Separado da impiedade, separado do pecado, separado das coisas que estão no mundo. A agenda que nós cumprimos não é a agenda do mundo, é a agenda de Deus, certo? Então, assim, Deus coloca os governantes sobre as nações, é fato. Porque se os governantes não estivessem, não fosse a vontade de Deus, ainda que entre numa vontade permissiva, os governantes no mundo inteiro não estariam aí. Mas, veja bem, a vontade perfeita de Deus é que quem governe sobre nós seja Ele. Ele tem que ser o nosso líder. A palavra final tem que ser dada por Deus. Então, nós não podemos o quê? Nós não podemos nos dar ao direito de pedir coisas e de exigir coisas que não são da vontade de Deus. O sucesso da vida do povo de Deus se deve o quê? Se deve ao fato de que o povo cumpre o que Deus quer. Né? E o fracasso se dá quando esse povo desobedece. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando de intimidade com Deus. Né? O nosso rei é o Senhor. A autoridade suprema é Ele. E tudo que nós vamos fazer, e até mesmo em relação a colocar líderes sobre a nossa vida, ou sobre a nação, o que nós temos que fazer antes? Orar e buscar a Deus, o entendimento dele. Então, Deus deu a eles o que pediram, e isso os afastou de Deus, trouxe sobre eles desgosto e amargura. Esse é um texto, queridos, que eu vou ler agora, que foi falado na live de quinta-feira pelo pastor Sidney. Salmo 106:15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, definhar a alma aqui é magreza, é desnutrição. Concedeu o que eles queriam, mas eles definharam na sua comunhão com Deus. Espiritualmente definharam, emocionalmente definharam. Foi isso, desnutrição espiritual. Ou seja, eles pararam de se alimentar do Senhor e começaram a receber alimento humano, mundano, dos seus próprios pecados. Queriam um rei para governá-los e ir adiante dele para fazer as guerras por eles. Sendo que Deus governava, Deus fazia essas guerras, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam a imagem de um rei humano. Para eles, o quê? Mostrar, é uma vitrine. Olha aqui, ó, mostrar para as nações. Olha aqui, eu tenho um rei também. Vocês têm rei? Eu também tenho um rei. É isso que Israel queria. Alguém para aparecer. Alguém para eles dizerem, ó, estamos à altura de vocês. Sendo que, na verdade, não era nada disso o que Deus queria, né? Queria uma liderança humana, inclusive até mesmo, para que eles não precisassem ir à guerra. Os líderes das tribos. Deixa esse rei aí, que ele vai o quê? Formar o seu exército e a gente não precisa guerrear. Ele faz o serviço por nós. Também é isso que esse povo queria, né? Queridos, diante disso, então, Saul foi ungido rei. O rei que o povo escolheu. Estou no capítulo 9 agora. Versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. O que Saul tinha? Saul era um homem forte, bonito, vistoso, tá? Então, ele era o quê? Tudo aquilo que Israel queria para mostrar na sua vitrine para as nações. Saul tinha esse perfil.
Era o perfil do líder que eles queriam. Olha aqui o nosso líder, que maravilhoso, né? O nosso super-homem. É mais ou menos isso. Ele, queridos, apesar de ter todas essas qualificações, Saul não era o escolhido do Senhor, e Saul não tinha um coração totalmente voltado a Deus. Deus já tinha planos de conceder um rei a Israel. Isso já estava o quê? Determinado para Deus. Quando lá atrás, em Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre seus pés, até que venha Silo, e a ele obedecerão os povos. Deus já tinha determinado lá com os patriarcas que Israel teria um rei, mas era da tribo de Judá. Saul é da tribo de quem? É da tribo de Benjamim. Não tem nada a ver, né? E aí nós vemos o quê? Capítulo 10, versículo 1. Samuel vai lá e unge Saul rei. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? E aí nós vemos, então, que o povo tem o seu rei humano. Versículo 17, queridos, estou no capítulo 10, tá? Versículo 17 aqui, eu estou pulando algumas coisas porque é o que nos interessa. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, depois que Saul foi ungido. 18. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-os das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós, olha aqui, hoje rejeitastes a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Vocês não pediram? Aguenta a consequência agora do que vai acontecer. Vocês falaram não para Deus, bateram o pé, foram teimosos, insistiram. É isso que Samuel está falando, né? E aí, então, vem a sentença de Samuel lá no capítulo 12. Capítulo 12, então, o que acontece? Samuel está dizendo, ó, a partir de agora a liderança sobre vocês não é mais minha, ok? A partir de agora vocês estão debaixo da liderança de Saul. É isso que Samuel está dizendo. Capítulo 12, versículo 16. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo, ou seja, da colheita, né? Tempo de abundância da colheita. Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuvas. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Queridos, veio trovões e chuvas ali, Deus trovejou. Lembra que Deus trovejou em cima dos filisteus? Agora Deus trovejou sobre o seu povo. Ele veio agora com juízo em cima de Israel. O que significa isso? Não é tempo de chuvas e trovões aqui, agora é tempo de colheita. Essas chuvas e trovões destruíram a colheita deles, completamente, para eles entenderem que eles agiram errado, que eles o quê? Entraram na vontade permissiva, ou seja, na vontade que não era de Deus, e agora eles iriam sofrer as consequências disso, né, queridos? É o sinal de que o povo pecou contra o Senhor. E aí ele fala no versículo 22, do mesmo capítulo aqui que eu estou, capítulo 12. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, aqui Samuel vai entrar com a aliança. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Sabe o que ele está falando aqui? Apesar do pecado de vocês, apesar de vocês sofrerem as consequências agora com Saul por 40 anos, Deus não vai abandonar vocês. Isso é aliança, queridos. A aliança de Deus conosco, com o seu povo, ela é eterna. Deus não quebra a sua aliança. Deus não rompe a sua aliança conosco. Nós pecamos,
somos disciplinados, sofremos a consequência, mas Deus mantém a sua fidelidade. Por quê? Porque Deus escolheu o seu povo para ser seu. É por isso que Deus não rompe, é uma declaração, né? Com essa aliança. O plano de Deus vai muito além de nós, queridos. O plano de Deus, ele vai até Jesus. O plano de Deus vai para a eternidade, aonde ele terá o quê? Ele nos dará novos céus e nova terra. E aí, então, nós vemos que o reinado de Saul, queridos, foi trágico, tá? Foi melancólico, foi terrível. Ele se afastou cada vez mais do Senhor. Saul, ele era persistente, olha aqui, em desobedecer a Deus. Tá? Ele não esperou, ele cometeu várias iniquidades. Eu vou falar apenas de 3 aqui rapidamente. Ele não esperou por Samuel no campo de batalha, ele estava batalhando contra os filisteus. E ele tomou a direção ele mesmo e se apresentou como se ele fosse um sacerdote e fez um sacrifício a Deus. Ele blasfemou contra Deus ali, queridos, porque só quem podia oferecer sacrifício era o sacerdote. Isso somente Samuel poderia fazer. Ele tentou o quê? Usurpar o ofício que pertencia a Samuel. E por isso ele foi rejeitado. Saul, queridos, estava no seu 2º ano de reinado, tá? O seu 2º ano de reinado. Saul começou a reinar no ano 1050 a.C. Significa que aqui nós estamos aproximadamente no ano 1048, 1047, tá? 2 anos depois. E a gente vê que por conta dele fazer isso, desse pecado de oferecer sacrifício a Deus, olha a sentença de Deus, capítulo 13, versículo 14. Já agora, é Deus falando aqui através de Samuel, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos, Deus nesse momento tirou o reinado de Saul. Sabe o que é isso? Saul foi ungido para ser rei. Quando ele foi ungido, quem que entrou nele? O Espírito Santo. Para ele ser capacitado para reinar. Neste momento, Deus retirou o Espírito Santo dele. Saiu. Ele perdeu. Ele continuou reinando, tá? Ele vai reinar aqui por mais 38 anos. Mas ele já não era mais rei, ele não tinha mais autoridade. Ele não tinha mais autoridade política, ele não tinha mais autoridade espiritual, nem religiosa e nem econômica sobre o povo. Ele não era mais o rei. E a palavra diz aqui que Deus já tinha o quê? Nesse momento, levantado um homem, um escolhido dele, que iria reinar. Deus está falando de Davi, queridos. Só que olha que interessante. Davi vai nascer 8 anos depois disso. Davi nasceu em 1040. Aqui nós estamos em 1048. Deus escolheu Davi antes dele nascer. Então, queridos, Deus já nos escolheu, ele já nos capacitou, ele já nos ungiu, ele já nos salvou antes da fundação do mundo. Muito antes. Deus já tinha planejado tudo isso aqui. Outra coisa, então, que Saul fez, ele desobedeceu a ordem de Deus para destruir todos os amalequitas. Deus falou, ó, você vai guerrear contra os amalequitas e vai matar todos, não vai deixar nenhum vivo. E lá no capítulo 15, diz o quê? Que ele deixou o rei Agag vivo e deixou o melhor dos animais sobreviverem. A desobediência, sabe por que ele desobedeceu dessa maneira? Por causa da ganância dele, a ganância de Saul. E olha o que diz aqui o capítulo 15. Lá no capítulo 15, rapidamente aqui, queridos, versículo 22. Porém, Samuel disse, por causa dessa obediência, deixou Agag, o rei vivo, e os melhores dos animais, né? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Sabe qual foi a desculpa de Saul? Eu deixei os animais vivos para oferecer a Deus. Isso era mentira. Ele queria as riquezas dos amalequitas. Era nisso que Saul estava interessado. Voltando aqui. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queridos, é muito sério isso. Por quê? Porque ele está dizendo o que aqui? O que a palavra está dizendo? Desobedecer é como pecado de feitiçaria. O feiticeiro, queridos, ele obedece a Satanás. Quando o povo de Deus, quando nós desobedecemos a ele, nós estamos abrindo brecha para quem? Para o diabo. Então, nós estamos cativos de Satanás. Ele vem e ele arma contra nós. Ele vem e ele faz o quê? Nos oprime. Desobedecer é isso aí. Tá? A rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação, o que é obstinação? É arrogância, teimosia. Queridos, nós somos teimosos, nós somos arrogantes, nós não podemos permanecer nesse estado diante de Deus, porque é como adorar a outras divindades. Isso que é arrogância. E a arrogância, queridos, a obstinação aqui, ela vai além. Por quê? Porque ela é como o quê? Cultuar ídolos do lar. Ídolos do lar, nessa época, quem possuía um ídolo do lar, nesta época, possuía todas as riquezas de um clã. Ídolos do lar é como se fosse um cofre, onde estava o quê? Todas as riquezas do clã. Então, um coração de teimosia, de obstinação, é um coração que coloca o quê? Que coloca a sua devoção naquilo que é material. E Deus não é material. Deus vai muito além do material. Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Mas Deus é o quê? Deus é Senhor de todas as coisas. Então, é isso que aconteceu aqui com Saul. E Saul, mais tarde, então, confirmou a condição iníqua dele, quando ele, lá no capítulo 28, procura a ajuda de uma feiticeira. Tá? Uma feiticeira. Para quê? Para vencer uma nova guerra. Saul teve um coração sem amor, egoísta, obstinado, insensível, rebelde. Ele não obedecia à autoridade de Deus. Ele não se curvava diante do que Samuel falava. E ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não obedecia a nenhuma autoridade, queridos. Tornou-se um homem perturbado, amargurado, iracundo, a ponto de um demônio vir atormentá-lo o tempo todo. 1 Samuel 16:14 diz o seguinte: tendo-se retirado de Saul o Espírito Santo, olha lá, do Senhor, da parte deste, ou seja, da parte de Deus, o espírito maligno o atormentava. E o povo sofreu na mão desse rei por 40 anos, queridos, na mão de um rei que transgrediu a aliança e as ordenanças do Senhor. E mais uma vez se comprovou aquilo que Deus tinha falado no começo. Não é a minha vontade um rei agora, né? Não é, mas eu vou dar. E a alma de vocês vai definhar. No capítulo 31, queridos, nós vemos que Saul, ele morre numa batalha contra os filisteus, né? Ali ele é atacado, ele é ferido, e ele praticamente, se vocês olharem lá, praticamente Saul comete um suicídio assistido. E agora, então, a gente vê o quê? Saul foi instituído rei por Deus, mas não havia sido seu eleito. Ele era um rei de acordo com a vontade do povo. Davi, agora sim, era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi eleito pelo Senhor. Davi nasceu, Saul já estava reinando fazia 10 anos quando Davi nasceu. Davi nasceu em 1040 e ele só se tornou rei 30 anos depois. Davi se tornou rei em 1010. Nós vemos um texto aqui de Atos. Sandra. Oi? Alguém? Pastor, só para dizer assim que tanto Davi como Saul, claro que os dois erraram muito, muito mais Saul que Davi, claro. Uhum. Mas
diante de Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Não. Então, Davi errou, mas só que Davi, ele teve uma coisa que Saul não teve, chama-se arrependimento, né? Exato. E arrependimento não é remorso. Então, eu Não. creio que quando existe arrependimento, Deus pode restaurar, Deus pode libertar e até, digamos assim, colocar a pessoa numa posição novamente de honra, você entendeu? E Foi o que Deus fez com com ele. Israel lá em relação aos filisteus, né? Quando eles se Isso, exatamente. arrependeram, que Samuel convocou isso. Deus Exatamente. colocou esse povo em posição de honra diante dos filisteus, porque se arrependeram, exatamente, pastor. Só que Saul nunca se arrependeu, né? Essa é a grande verdade, a diferença. E agora sim, queridos, nós estamos entrando aqui na vida de Davi. Olha Atos capítulo 13. Atos 13, ó, o versículo 21 e 22. Então eles pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui, queridos, nós vamos ver o que é um rei escolhido por Deus, ou seja, o que é fazer a vontade de Deus. Davi, queridos, não tinha qualificações para ser rei, tá? Primeiro, ele era um pastor de ovelhas. Ele não era homem de guerra. Era muito corajoso, destemido, mas ele não era homem de guerra. Nunca tinha pegado numa arma. Nunca tinha ido numa guerra. Ele era jovenzinho, tinha por volta aqui, quando ele foi ungido, de uns 13, 14 anos. Ele era um pastor de ovelhas humilde e ele era o menorzinho da sua casa. Ou seja, ele era considerado por Jessé o mais insignificante. Davi, queridos, era o filho mais novo, então, da tribo de Judá, né? Ele era neto de Ruth e Boaz. Ele nasceu em Belém, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Seu pai era um homem respeitado na cidade. Jessé era chefe do clã dos Efrateus. Ok? Isso está vindo desde lá de trás, tá? O clã dos Efrateus. Desde lá de Ruth, está passando por Boaz, está chegando até aqui. Davi, queridos, ele era muito dedicado àquilo que ele fazia. E ele era um menino de fé, né? O profeta Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé para ungir Davi. Embora Samuel não soubesse disso a princípio, quando Deus manda Samuel para lá, ele não sabe quem que ele vai ungir. Está lá no capítulo 16. Nós estamos em 1 Samuel 16. A hora que ele chega ali, o que acontece? Jessé, faz passar todos os seus filhos, os 7 filhos mais velhos dele, todos moços de guerra, bonitos, né? Todos assim com porte para ser rei. Samuel fica até entusiasmado com esses filhos aí de Jessé. Aí olha o que diz 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Queridos, Deus escolheu Davi, que era o menor, não tinha capacidade para reinar, não conhecia táticas de guerra, era um pastor de ovelhas, não estava presente naquele momento, tanto que Jessé nem lembrava dele. Quando passou todos eles, Samuel falou: não tem mais nenhum filho aqui do senhor? Ah, esse um que está lá no campo. Pastoreando ovelhas. Mas, queridos, eu vou encerrar aqui a aula, porque já são, né, o horário urge aqui, mas só para dizer o seguinte: agora, a partir daqui vem a aliança de Deus com Davi. Deus, quando nos escolhe, não nos escolhe porque nós somos de boa aparência, porque nós temos dinheiro, boa reputação, boa colocação, sabemos falar bonito, somos estudados, né? Somos pessoas capacitadas, habilitadas, instruídas, o que mais você quiser pensar aí. Deus nos escolhe porque Ele nos ama, porque Ele tem um plano para a nossa vida. E quem capacita cada um de nós é Deus. É Ele quem nos unge. Nós vamos ver na próxima aula a unção que estava sobre Davi,
é a mesma unção que vai estar sobre Jesus. E é a unção que está sobre nós. Então, queridos, Deus nos separa, Deus nos escolhe, Deus nos salva, Deus nos unge. Ungir significa o Espírito Santo entrar em nós, ok? Deus nos capacita, nos prepara, nos adestra, nos habilita, nos dá dons. É Ele quem faz tudo. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos dispor. É a nossa disposição em fazer, em obedecer ao comando, aquilo que Deus tem para nós. Porque como foi falado aqui no começo da aula, né, e o pastor também complementou, a diferença entre Davi e Saul é que Davi se arrependia. Todos nós pecamos contra Deus. Mas quando há um arrependimento verdadeiro, Deus pega o quê? Tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que o pecado quebrou, a nossa derrota, e Ele transforma tudo isso em vitória. Ele transforma em bênção. Ele nos honra, que foi como Ele fez com Davi, mas não fez com Saul, porque nunca houve arrependimento em Saul. Amém, queridos? Vamos orar, então? Vamos terminar essa aula com uma palavra de oração? Pastor Sidney, por favor. Vamos orar então, queridos? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Amém. Pai, que o Senhor visite o mais profundo do nosso ser, ó Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos. Se há em nós, ó Pai, rebeldia, se há em nós, ó Pai, realmente ainda dificuldades, ó Pai, em confiar, em obedecer em algumas áreas, que o Senhor tire de nós, ó Pai, o coração de Saul e coloque em nós o coração de Davi, Senhor. Pai, nós queremos ser filhos obedientes, porque sabemos que o Senhor tem uma aliança conosco, ó Pai, e nós queremos obedecer essa aliança. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que esteja agora nos entristecendo, Senhor, tudo aquilo que possa parecer derrota na nossa vida, que possa parecer, Senhor, caos, problemas, ó Pai, que nós não conseguimos resolver, ó Deus, ou que aparentemente parece não ter solução. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai Deus, vir e o Senhor possa realmente, ó Deus, resolver, nos colocar em posição de autoridade e de honra, Senhor, e nos dar a tua vitória. Senhor, nós queremos dizer nesse momento, ó Pai, que nosso coração está agora quedados aos teus pés. Não temos outro bem além de ti, Senhor. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que o Senhor é tudo na nossa vida, que nós não somos nada, absolutamente nada sem ti. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, os nossos olhos agora estão postos no Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, capacita-nos. Porque o Senhor não nos escolhe por aquilo que nós sabemos fazer, mas o Senhor nos escolhe porque nos ama. Capacita-nos para fazermos a sua vontade na nossa vida. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu saí por um instantinho, então valeu a oração. Obrigado, Sandra. Sem problema. Nós vamos continuar então na próxima semana. Amém, queridos? Amém. Amém.